Bomba, bomba, bomba. Prisão acabou de ser efetuada. Agora, neste exato momento, essa notícia chocou, gente, tá? A política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, gente. Então, eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa prisão que acabou de ser efetuada, que assim, gente, deixou muita gente desesperada, principalmente da política. Eu vou trazer essa informação completa nesse boletim. Outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, gente, tá? Lula da Silva tá completamente desesperado com nova pesquisa que acabou de ser publicada, que mostra o Flávio Bolsonaro muito acima do Lula da Silva, e o desespero tá tão grande que saiu aqui tá uma outra informação que é extremamente grave. A notícia que acaba de ser revelada é que Flávio Bolsonaro estaria sofrendo ameaças para desistir da candidatura após nova publicação de nova pesquisa mostrando, revelando Flávio Bolsonaro muito à frente do Lula da Silva. A notícia que acaba de chegar é muito grave, é urgentíssima. A notícia diz que Flávio Bolsonaro está sofrendo graves ameaças para desistir da candidatura à presidência. Uma bomba que explodiu em Brasília neste exato momento. Bolsonaro deve estar extremamente preocupado, porque ele já deve ter sido avisado dessa informação. Outra informação mega urgentíssima, gente, tá? Vocês se lembram do talha-ferro? Pois bem, não tô sumido, né? E agora voltou. Voltou e com a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Vocês se lembram? Em um podcast aí, alguns meses atrás, o talha-ferro, né, prometeu que iria derrubar e destruir o ministro Alexandre de Moraes? Pois bem, gente, tá? Ele voltou, ele acabou de voltar, acabou de trazer aqui uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, e eu vou trazer essa informação também completíssima para todos vocês. Gente, tudo isso e muito mais, eu vou ficar dando spoiler aqui de tudo que eu vou trazer, o vídeo vai ficar muito longo e eu vou fazer daquele jeitinho que vocês gostam. Rápida, breve, bem objetiva, já dando início aqui com as informações, rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, gente, tá? Ele voltou, gente, tá? Andou sumido, mas agora voltou. E eu só me lembro daquela promessa que ele fez, né? Daquela fala dele na Rádio Auriverde, que ele disse: olha, enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para derrubar e destruir o ministro Alexandre de Moraes. E parece que esse aqui não tem medo mesmo, gente, tá? Esse aqui tá aqui, ó, peitando e confrontando o ministro Alexandre de Moraes. Defesa de Talha-Ferro avisa que não vai cumprir ordem de Moraes, gente, tá? Alexandre de Moraes deve estar furioso, pistola aqui com essa notícia. Vocês vão entender. A defesa do período Eduardo Talha-Ferro informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sem citá-lo nominalmente, claro, que não irá apresentar a defesa do ex-assessor. Na petição protocolada nesta segunda-feira, os advogados contestam o fato de que a intimação ocorreu por edital, quando pública-se em diário oficial, e espera-se que o réu tome ciência. Espera-se que o réu tome ciência. E não por uma carta rogatória à justiça italiana. Abre aspas aqui, ó. Os advogados subscritores registram de forma clara, objetiva e irrevogável que se recusam a cumprir qualquer função que importe em levar ciência informal, indireta, presumida ou substitutiva ao réu acerca de denúncia, imputação ou de qualquer ato processual, inclusive como meio de suprimento artificial de citação inexistente ou juridicamente inválida, em substituição aos meios legalmente previstos em citação pessoal. Diz o documento, tá? Como justificativos, advogados citam o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que, segundo eles, impõe-se ao advogado o dever de resiliência institucional diante dos atos ilegais. Então, para a defesa do Talha-Ferro, é ilegal o que o Alexandre de Moraes acabou de fazer. E eles não vão cumprir a ordem de Alexandre de Moraes. É, gente, eu tô chocada com o Eduardo Talha-Ferro, gente. Aquele, né, num passado não tão distante, estava ao lado do Alexandre de Moraes, ajudando a derrubar a direita, perseguindo a direita. Hoje ele é o perseguido e está sofrendo, né,
a mão de ferro do Alexandre de Moraes. Quem diria? Tá aqui, não se amedrontou e tá aqui peitando e confrontando e disse: olha, eu não vou cumprir a sua ordem, Alexandre de Moraes. O trem tá feio, hein? O trem tá feio pro lado do ministro Alexandre de Moraes, aquele que não gosta de ser contrariado, né? E agora, o que será que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer com seu ex-aliado, hein, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E o trem tá feio também pra cima do Lula, gente, tá? Nova pesquisa acaba de ser divulgada e a notícia traz um resultado terrível. A pior notícia para Lula da Silva. Agora tá explicado o desespero do Lula com relação a essa questão das redes sociais, o desespero do Lula em fazer palanque em Minas Gerais, o desespero do Lula fazendo promessas e promessas e promessas. É isso, gente, tá? Ó, Lula é desaprovado por 52,5% e ficará atrás de Flávio em cenários para presidente, diz pesquisa. O presidente da República, Lula da Silva, é desaprovado por 52,5% dos entrevistados da pesquisa Futura Apex, divulgada nesta terça-feira, dia 10. Gente, foi divulgado agora essa pesquisa. Os que aprovam o presidente são 43,4%, de acordo com o levantamento. Outros 4 não souberam e não quiseram responder. Os números da pesquisa divulgam que de outras pesquisas, como a Quest, Inglês Intel, que mostram consistentemente o presidente Lula na liderança na simulação de cenário eleitoral com diferentes grades percentuais. Tá aí, gente, tá? Nova pesquisa acaba de ser publicada, divulgada, e essa nova pesquisa, gente, tá? Gerou desespero na esquerda nesse dia de hoje. O Lula tá tão desesperado que para sanar esse problema, para resolver esses problemas, ele desistiu de distribuir dinheiro. Ah, mas o Lula tá perdendo nas pesquisas, o Lula tá sendo colocado no chinelo pelo Flávio Bolsonaro, o Lula tá comendo poeira nas pesquisas. Então qual que é a solução do Lula em pleno ano eleitoral? Gente, vamos distribuir dinheiro, dinheiro é do povo mesmo, né? Eu sou o presidente, faço o que eu quiser, eu estou com a máquina pública na mão. Qual que é a solução? Distribuir dinheiro, vamos distribuir dinheiro para tentar resolver esse problema do Lula. Tá aqui, ó, o governo libera 1,5 bilhão em emendas no começo do ano para melhorar a relação com o Congresso. Melhorar a relação com o Congresso e tentar o quê, gente? Tudo que o Lula faz é para reverter a sua tragédia nas pesquisas. Tá aqui, gente. Isso aqui chama-se desespero. Governo Lula, tá? O Lula da Silva já liberou 1,5 bilhão, gente, 1,5 bilhão de reais em emendas parlamentares até a primeira semana de fevereiro. O maior valor já pago nesse período desde 2016. Afinal de contas, gente, tá? Pra que surpresa? É ano eleitoral. Desde 2016 pra cá, ou seja, de 10 anos pra cá, nunca se liberou tanto dinheiro quanto o Lula tá liberando agora neste ano de 2026. É ano eleitoral, o Lula tá em pré-campanha, o Lula tá louco para se perpetuar no poder. A medida ocorre em um ano eleitoral e é vista como uma tentativa direta do governo de melhorar a relação com o Congresso Nacional, que vem sofrendo atritos desde principalmente o segundo semestre do ano passado. De acordo com o levantamento da Folha de São Paulo, com dados do painel Siga Brasil divulgados nesta terça-feira, o montante mais que dobrou no mesmo período no ano anterior, que foi de um pouco mais de R$500 mil, já corrigidos pela inflação. Até então, o recorde havia sido em 2021, em cerca de 770 liberados no início do ano. Gente, tá? Lembrando que era pandemia, né? Completamente atípico. Mas aqui o Lula tá bem bonzinho, né? Nossa, gente, como o Lula ficou bonzinho. Tá liberando dinheiro à torta e à direita, afinal de contas, cheio de dinheiro do povo. Deixa eu torrar, gastar, porque eu tenho que permanecer no poder. Gente, tá aí. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês uma notícia sobre prisão. Mas antes, deixa eu trazer aqui, gente, o desespero. Gente, Donald Trump tá sendo o terror dos presidentes de esquerda. Tá aqui. Que bomba que acabou de explodir. México suspende fornecimento de petróleo a Cuba após forte ameaça do governo Donald Trump. A presidente do México
acabou, gente. Não está mais fornecendo petróleo para Cuba. O Donald Trump, o plano de Trump é fechar o cerco em Cuba para que o presidente seja alijado do seu posto. E parece que está dando certo. Porque ele ameaçou os outros presidentes, olha, quem enviar petróleo para Cuba vai sofrer... Gente, é a questão das taxas, né, das tarifas. Aquilo ali é o terror dos presidentes de esquerda. Tá aqui, essa aqui, aliada do Lula, diga-se de passagem, acabou de se ajoelhar, né, para o presidente Donald Trump. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou a suspensão do fornecimento de petróleo a Cuba. A decisão, anunciada nesta segunda-feira, ocorre enquanto a ditadura cubana passa por uma escassez de combustível. Acabou o combustível de Cuba. Os mexicanos temem a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em taxar países que abastecem a ilha. E é claro que Donald Trump já divulgou essa notícia. Países que abastecerem Cuba serão taxados pelos Estados Unidos. Aí a presidente se borrou de medo, foi e tomou aqui essa decisão. Parou o fornecimento de petróleo para Cuba, gente, tá? Tá vendo? Isso aqui tudo, gente, tá? É efeito Donald Trump. Trump é o terror da esquerdalhada, é o terror dos presidentes de esquerda. Não é à toa que Lula da Silva agora recentemente disse que tem medo de Donald Trump, que não é doido de enfrentar o Donald Trump, gente, tá? Agora antes de trazer aqui a informação sobre a prisão, eu vou trazer aqui uma notícia para vocês que eu considero o maior tapa na cara da sociedade. Vocês que acompanham aqui os vídeos que eu posto aqui nesse canal, já estão sabendo de tudo que está acontecendo aqui com esse ministro. Já está sabendo que ele foi acusado de abuso, né? Já ficou sabendo que uma outra ex-funcionária também denunciou ele por abuso. Já está sabendo que para tentar escapar da punição, se internou em um hospital. Agora, né, pediu lá licença de 90 dias para tentar se esquivar aí de punição, mas ele acabou de ser afastado, né, gente? Ele tentou, mas acabou sendo afastado pelo STJ. Ele está afastado do cargo dele, gente, tá? Enquanto as investigações estão acontecendo. E agora eu acabei de receber essa notícia que, para mim, é um tapa na cara da sociedade. Ministro do STJ afastado continuará recebendo salário de R$44 mil. O cara abusa. Vocês sabem que esse é um tema que me deixa furiosa. Vocês que acompanham esse canal aqui já há muito tempo, esse é um tema que me deixa furiosa. Que a violência contra a mulher, qualquer tipo de violência contra a mulher, é um tema que me deixa revoltada. Aí esse cara que, segundo as investigações, pode ter abusado de 2 mulheres, ele ainda vai receber R$44 mil. Nós seremos obrigados a pagar um salário de R$44 mil para um possível abusador de mulheres. Isso, gente, é uma vergonha nesse país, meu Deus. Como eu tenho vergonha, às vezes, tá, do judiciário brasileiro, quando eu tenho vergonha de quando sai uma notícia como essa aqui. Vergonha, gente, tá? Essa palavra que define. Vamos falar sobre prisão, gente, tá? Recentemente, eu trouxe aqui informação para vocês de que vários presos políticos na Venezuela foram libertados através da anistia que foi divulgada pela presidente interina da Venezuela, né? Delcy Rodrigues anunciou anistia ampla, geral e restrita, e vários presos políticos foram libertados. Inclusive, ontem eu coloquei alguns vídeos aqui para vocês dos presos políticos sendo colocados em liberdade. Porém, aconteceu uma coisa muito inusitada, muito intrigante, diga-se de passagem. O opositor venezuelano é preso novamente horas após ser libertado. Este homem que está aqui na sua tela, gente, tá? Ele é um aliado da Maria Corina Machado. Ele foi colocado em liberdade. Aí o regime chavista foi lá e prendeu ele novamente. Eu estou chocada com isso aqui. A oposição ao chavismo na Venezuela denunciou nesta segunda-feira que o advogado opositor Juan Pablo Guanipa foi sequestrado pelo governo do país horas após ser solto neste domingo. Ele foi liberado da prisão e foi sequestrado e preso logo em seguida. O advogado, que também já foi deputado no parlamento venezuelano, é um dos opositores mais antigos do chavismo. Ele havia sido solto no domingo junto a uma leva de outros presos políticos após quase 1 ano de prisão.
Após a denúncia da oposição, o Ministério Público da Venezuela confirmou que ele foi preso novamente e alegou que Guanipa havia violado os termos de sua liberação. Juan Pablo Guanipa foi sequestrado no bairro de Los Chorros, em Caracas. Homens fortemente armados, à paisana, chegaram em 4 veículos e o levaram à força. Exigimos sua liberação imediata, afirmou a líder da oposição, Maria Corina Machado. Guanipa é um preso político do regime chavista e está preso desde maio de 2025, após questionar a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de 24. Lá não pode questionar. Lembra até alguns outros países, não se pode questionar pleito eleitoral. Então, um pleito eleitoral marcado por falta de transparência que a oposição afirma ter vencido. Então, após a presidente interina ter concedido anistia ampla, geral e restrita, ele, que é um preso político, foi solto, foi libertado. Logo em seguida, teve a prisão decretada. Novamente, ele foi preso, gente, tá? Pelo regime chavista, novamente. Eu tô chocada com isso aqui. Chocada, gente, tá? Vamos lá. E eu tô pensando aqui, assim que Trump ficar sabendo dessa notícia, né? Ele deve, chegar ao chicote na nova presidente, né, dos Estados Unidos. Vou trazer aqui o doutor Amarildo trazendo uma informação muito grave. Lógico, além dessa informação, tem outras informações aqui para mostrar para vocês o desespero do Lula com esse pleito eleitoral de 2026, porque o Lula tá vendo, tá percebendo que ele não vai ter aquela mesma facilidade que ele teve lá no Lula 1, no Lula 2. Isso aqui é completamente diferente, porque agora tem rede social, tem a imprensa que está aí martelando, batendo em cima do Lula. E para acabar de completar, novas pesquisas aí, que daqui a pouco eu vou trazer essa informação para vocês, que mostra que o Flávio Bolsonaro está fazendo o Lula comer poeira, vai fazer o Lula comer poeira nesse pleito eleitoral de 2026. E por isso, segundo informações que estão sendo reveladas na imprensa, o Flávio Bolsonaro estaria sofrendo ameaças. Ele está sendo ameaçado para desistir dessa campanha à presidência. Tem cabimento? Isso aqui é desespero que está tomando conta da esquerda. Desespero que está tomando conta do Lula. Assistam com muita atenção esse vídeo, mas com muita atenção, porque é muito grave o que está acontecendo. Vejam só. Flávio Bolsonaro estaria sob ameaças do sistema para que ele desista. Flávio Bolsonaro estaria sob ameaças do sistema para que ele desista da candidatura à presidência da República. Eu vou trazer aqui quais são essas ameaças, além das principais notícias de hoje. Tem pesquisa, nova pesquisa desesperando Lula e os seus aliados. A estratégia da direita definida, pelo jeito agora ficou definida, a estratégia da direita para as eleições desse ano. Inelegibilidade do Lula. Será? Será? 2 pesos e 2 medidas? Se aconteceu com Bolsonaro, tem que acontecer com Lula. A batata do Lula está fritando também na Justiça Eleitoral. Fritando, e falar em fritando, tem caso master. Depois que a Polícia Federal começou a averiguar, ter acesso às informações do celular do Vorcaro, Toffoli e Alexandre de Moraes vão para cima do presidente do Senado, desesperados. O que está acontecendo? Dá só uma olhada nessas ameaças aqui que o Flávio Bolsonaro está sofrendo. A tentativa de quem acha que o Flávio não é suficientemente competitivo contra o Lula é convencê-lo de que ele se arrisca a ficar sem mandato, isto é, desprotegido das suas imunidades parlamentares. E estão tentando convencê-lo a ser candidato ao Senado, que ele se elege com uma grande votação, para ser presidente do Senado. E a partir da presidência do Senado, ele comandar o impeachment de um ministro do Supremo, e comandar um Senado que será majoritariamente de direita pelas informações que se tem até agora, né? Ou até usar isso como moeda de troca, de negociação. Também. Gente, o que está acontecendo aqui na Globo News? Eles já estão falando que o Senado será majoritariamente de direita, falando em impeachment de ministro do STF. E agora o sistema quer o quê? Convencer Flávio Bolsonaro de desistir da candidatura à presidência, porque ele corre o risco de ficar sem foro privilegiado. E aí é uma espécie de ameaça: olha, se você ficar sem foro, você sabe, né?
o sistema vai te engolir. Então, é uma ameaça e uma oferta para que ele possa presidir o Senado, vá para a sua reeleição, presida lá o Senado vai ser maioria de direita e você avança com as pautas aí que vocês tanto querem. Essa é a proposta do sistema para que não seja o Lula presidente, mas também não seja Flávio Bolsonaro. O desespero, ele tem motivo, e o motivo é claro. É isso aqui, ó. Pesquisas eleitorais. Mais uma pesquisa saiu e olha só o que aconteceu, principalmente em relação à segurança pública, um quesito fundamental nas eleições agora desse ano. Qual candidato teria mais condições de melhorar a segurança pública e a economia? Deixa eu ver, peraí, votabilidade, tá. Segurança pública. Tu vê que interessante isso aqui? Não no quesito Flávio Bolsonaro, no quesito já era imaginado, né? Porque realmente eles têm um debate muito forte com segurança pública. O Flávio Bolsonaro vem em primeiro, 28%. Mas a que eu me refiro quando eu digo que interessante? Lula na frente de Ronaldo Caiado. Tudo bem, reitero novamente, Ronaldo Caiado é um líder local, Goiás. Mas aparece abaixo, Lula com 23, quase 10 pontos abaixo de Lula, hein? Lula 23, Ronaldo Caiado 14, Ratinho Júnior. Olha que interessante, talvez seja a única parte da pesquisa do que nós estamos expondo que Ronaldo Caiado aparece, por exemplo, na frente de Ratinho Júnior. 14%, 9%, 5%, Eduardo Leite 3% e Aldo Rebelo 1%. Assim, um desespero completo, né, do jornalismo, porque eles vão percebendo que o Flávio Bolsonaro, ele vai liderando pesquisas em pontos cruciais que serão debatidos nas eleições. Economia, segurança pública. O Flávio Bolsonaro vai à frente, dispara nas pesquisas. E isso aí incomoda o sistema porque eles percebem que a cada dia que passa, o Flávio Bolsonaro vai crescendo, vai ganhando corpo, a sua campanha vai crescendo cada dia mais e vai encurralando o Centrão, eliminando o Centrão de fato. Então, por isso, as ameaças querem fazer com que ele desista da candidatura, porque se ele for candidato, ele vai para o segundo turno e ele vencerá as eleições. É o grande, podemos dizer, a maior possibilidade, é o grande favorito, o Flávio Bolsonaro, no nosso ponto de vista, analisando pesquisas. Isso aqui não é paixão política não, tá? Analisando dados, informações e, como por exemplo, Minas Gerais. Vamos debater aqui Minas Gerais e a estratégia da direita agora. Rodrigo Pacheco, ele que esperava ser ungido ministro do STF, ele está vendo o Lula desesperado querendo montar palanque em Minas Gerais. Minas Gerais é tido como o estado pêndulo, estado importante para as eleições nacionais. Quem ganha em Minas, ganha no Brasil. Existe até esse ditado. O Lula está perdido em Minas. Perdido, não tem nem candidato. Quer lançar Rodrigo Pacheco, que sonhava com a vaga no STF. Até hoje, o Lula não conseguiu indicar ministro do STF. Tá? É importante lembrar. Quanto tempo aí já que o Barroso aposentou e o Lula não consegue porque não tem maioria no Senado para que o Bessias seja aprovado. Rodrigo Pacheco disse que não será candidato ao governo de Minas. Será por quê? Hein? Será por quê, gente? Vamos lá. Não, e acabou. Exatamente, Thaís. Publicamente, Rodrigo Pacheco ainda não fala que decidiu que não será candidato, mas em Minas Gerais ele confidenciou aliados, tem feito reuniões durante toda a semana e tem dito que não será candidato ao governo do estado. Ele já havia adiantado essa informação ao próprio presidente Lula na época da indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal, em que Lula indicou Jorge Messias e Rodrigo Pacheco também estava no páreo. Ele se reuniu com o presidente e disse que deveria sair da vida pública, seria seu último mandato, este de senador, que termina no final deste ano. Agora, Pacheco tem dito abertamente, segundo seus aliados em Minas Gerais, que não será candidato, liberando inclusive nomes que podem concorrer ao pleito neste ano. Pacheco deve reunir nos próximos dias com o presidente Lula. Marcola, que cuida da agenda do petista, já iniciou esse contato para ver que dia o Pacheco poderia se reunir com o presidente Lula, e nessa reunião eles tratariam de 3 cenários. Em um cenário em que os dois concorreriam, Lula a presidente e Pacheco ao governo do estado, e os dois pudessem ganhar as eleições, aí fariam governos alinhados. Em um cenário em que o presidente Lula ganharia as eleições, e aí Pacheco não vencendo seria uma possibilidade de indicação
para o Supremo Tribunal Federal ou para algum ministério na esplanada, ou num terceiro cenário em que Pacheco pudesse vencer as eleições, mas um candidato de oposição ganhasse o Palácio do Planalto, e aí ele faria um governo talvez dissidente da presidência da República. Apesar desses cenários traçados serem possivelmente discutidos, já que Lula disse que não desistiu de Pacheco, a decisão de Pacheco, segundo seus aliados, já está tomada e ele não concorre ao governo do Estado, embora... Por quê? Gente, aqui eu não posso deixar de comentar aqui, gente, tá? Isso aqui tudo é plano do Lula, né? O Lula fez um monte de planos para o Rodrigo Pacheco, só que tem um grande problema para o Lula da Silva. O maior plano da vida do Rodrigo Pacheco, segundo ali os bastidores de Brasília, gente, em Brasília comenta-se muito essa questão. O sonho da vida do Rodrigo Pacheco era ser ministro do STF. E ele viu a maior chance da sua vida quando o Barroso se aposentou com aquela tacada de mestre, né, do Donald Trump, que tacou a Magnitsky no Alexandre de Moraes. O Barroso ficou se borrando de medo e pediu para sair. Ali foi a grande... O Rodrigo Pacheco viu como a grande chance da sua vida. Só que, para sua tristeza, o Lula da Silva deu um chute na bunda dele e falou: olha, eu vou indicar o Jorge Messias, né? Amigo, aliado de longa data do Lula, da Dilma e do PT. Com isso, gente, tá? O Davi Alcolumbre, que é muito amigo, um grande aliado do Rodrigo Pacheco, começou a pressionar o Lula. Olha, nós não queremos o Messias, nós queremos o Rodrigo Pacheco. O Davi Alcolumbre, inclusive, disse que não ia conversar com o líder do Lula no Senado, né? Ficou fazendo ameaças veladas, mandando recadinhos pro Lula de que iria não só não ajudar o Messias, mas iria agir contra, iria ajudar para que ele não fosse aprovado na sabatina no Senado Federal. Então, o Davi Alcolumbre declarou guerra em detrimento de Rodrigo Pacheco. Aí o que aconteceu, gente, tá? O Lula foi lá e disse: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu não vou indicar o Rodrigo Pacheco para ocupar essa vaga no STF, tá? Essa é a prerrogativa do presidente, é o presidente que decide, o presidente da República. E não o presidente do Senado Federal. Quem decide o novo ministro é o presidente. Então, é eu que vou decidir. E o Lula falou categoricamente: vocês podem espernear, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não vou indicar o Rodrigo Pacheco. O que é que o Rodrigo Pacheco agora fez? Está se vingando do Lula. Ou seja, o Lula está sem palanque, está sem representante no estado de Minas Gerais, que é o estado, né, central da política, está ali no centro do tabuleiro político, é Minas Gerais. Realmente tem esse ditado: quem ganha em Minas Gerais ganha a presidência da República. Inclusive o Bolsonaro perdeu por muito, mas muito pouquinho mesmo. E o Lula está desesperado, porque agora ele foi descartado. Assim como o Lula descartou o Rodrigo Pacheco lá na questão do STF, porque ele preferiu o Jorge Messias, agora chegou a hora da vingança. Isso aqui, gente, tá? Essa decisão do Rodrigo Pacheco é uma espécie de vingança. Agora ele se vingou do Lula da Silva, tá? E acabou de afirmar: eu não vou apoiar o Lula, não vou ser cabo eleitoral do Lula, depois do Lula ter me enxotado do STF. É mais ou menos isso que aconteceu. Porque assim, gente, se o Lula tivesse feito o que o Alcolumbre queria, indicasse o Rodrigo Pacheco, ele seria facilmente sabatinado, ele seria indicado. Porém, o Lula falou: não, eu não vou indicar. E a guerra foi declarada. E agora o Rodrigo Pacheco basicamente deu um chute na bunda do Lula da Silva, gente, tá? E aí, é desespero ou não é, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. E tem mais, deixa eu trazer aqui mais um restante aqui de uma informação que é de grande interesse de todos vocês, pra gente seguir aqui com as nossas informações. Vejam só. Que ele não concorre. Por que ele não concorre? É porque sabe que vai tomar uma peia. Sabe por que vai tomar uma lavada. Minas Gerais, que é governada por Zema, tem o deputado federal mais votado do Brasil, que é o Nicolas. Eu tenho certeza que vai bater novo recorde. Em Minas, o Lula não ganhará as eleições. Não tem sequer palanque para o Lula em Minas Gerais. Para vocês entenderem a situação dramática do Lula, que não consegue fazer palanque. Inclusive, gente, tá? A título de informação, eu sempre falo para vocês que um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal.
A gente tem informação, gente, tá? Que o Lula tá no completo desespero. Após, no momento em que ele ficou sabendo que existe possibilidade do senador Cleitinho ser candidato, tá? A governador do estado de Minas Gerais. O qual, gente, eu tenho certeza absoluta que se o senador Cleitinho se candidatar, ele vai ganhar de lavada, gente. O senador Cleitinho é um cara muito fiel à direita, um cara muito fiel aos seus eleitores, principalmente. Eu nunca vi na minha vida, gente, olha que eu falo de política há muitos anos, eu nunca vi um político ser tão fiel aos seus eleitores quanto é o senador Cleitinho, gente. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, todos os seus projetos, toda a votação, tudo que ele faz dentro do Senado Federal é pensando no seu eleitor. Ele não faz nada pensando no partido, ele não faz nada pensando no presidente, ele não faz nada pensando em fulano, ciclano. Olha, o fulano tá aqui me pedindo para votar no projeto X, mas olha, eu vou fazer o que o meu eleitor me mandou fazer, o que o meu eleitor quer. Ele é muito fiel ao seu eleitorado. Então, assim, se o senador Cleitinho se candidatar, eu não tenho a menor sombra de dúvida, gente, tá? O candidato, que agora a gente não sabe quem vai ser, porque o Rodrigo Pacheco já pulou do barco do Lula, vai ganhar, o senador Cleitinho vai ganhar de lavada de qualquer indicado pelo Lula. Quanto a isso, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Aqui em Minas Gerais, eu vou estar aqui lutando para que, se for realmente o senador Cleitinho, para que ele ganhe de lavada do indicado do Lula, gente, tá? E falando em desespero, tá aqui, gente. O Lula tá completamente desesperado, ele tá em ano eleitoral, tá fazendo campanha, quer se perpetuar no poder. E veja só, gente, o nível do desespero do Lula para se perpetuar no poder. Veja isso aqui com muita atenção. Você sabia que o PT... E agora, Você sabia que o PT ingressou no TSE com uma ação pedindo que seja proibido qualquer tipo de impulsionamento ou manifestação contra o governo durante a campanha eleitoral? Eles querem proibir que se critique o governo durante a campanha eleitoral. É esses que querem democracia, é esses que querem amor. Eu sempre disse, a esquerda não está preocupada em vencer, ela está preocupada em destruir. Ela não quer o seu lugar, ela quer destruir você. Eu sempre disse aqui, a luta do Brasil hoje, a polarização, é o bem contra o mal. Não é mais uma disputa política. Veja o que aconteceu com os tribunais superiores, vejam a corrupção até na toga, vejam em que nível está o Brasil hoje. E aí vocês me digam, esse tipo de provocação cabe? Se acontecer alguma coisa, vão culpar quem? Os bolsonaristas? Não. Vão culpar os idiotas irresponsáveis que estão fazendo isso. Receberam dinheiro? Muito bem. É típico da esquerda. Se vende fácil. Você sabia que o PT... gente, tá? Esse é o desespero. O deputado Vitorino, gente, alertou muito bem. Esse é o nível do desespero. O Lula, para se perpetuar no poder, ele é capaz de destruir qualquer um que esteja à sua frente. Ele é completamente capaz de destruir e derrubar qualquer um que esteja à sua frente. Tudo isso em nome do poder.